Absolutos e absolutos, estou aqui com lente de contato, meninas, bem artificial, bem diferente mesmo, mas vou continuar aí com ela até o dia de hoje, para tirar hoje à noite, porque ficou bem feio, né? Ficou muito artificial. Mas eu gosto de lente de contato, gente. Meu olho, ele é um castanho claro. Aí eu olhei e comprei essa lente aqui, mas essa lente tá muito artificial. Dá pra ver aí, é lente de contato, tá? Vou falar a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. Quem fala mentira merece castigo. Tem que pedir perdão a Deus e não falar mais mentira. Gente, você viu o povo de Israel que continua em guerra aí com os palestinos, que são irmãos de sangue deles, né? Consanguíneos de DNA. Povo de Israel, povo de Deus aí. Tantas coisas acontecendo, guerra acontecendo. Ai, que espero que Deus manda Jesus vir logo, sabe? Porque, na verdade, gente, eu não tenho amor, essa coisa de estar vivo, não. Eu só tenho medo, que eu não quero fazer, não quero ficar, é a camada. Dá trabalho para os outros, né? Dá trabalho para as pessoas e sofrer em cima de uma cama, né? Melhor morrer logo de uma vez. Então, assim, eu dormi bem durante a madrugada, tive um pouco de falta de ar, mas eu acho que é devido, não sei se é o calor. Gente, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Vamos aí. Se você tá triste, se você tá chateado, se você tá nervoso, alguém te deixou nervoso, alguém te deixou triste, que Deus possa dar para você força, que Deus possa te dar assim sabedoria, igual o rei Salomão, né? O filho do rei Davi com Batseba pediu sabedoria e Deus deu muito mais para ele do que sabedoria. Pedir sabedoria, pedir a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, o Pai de Jesus, que é dono do céu, dono da terra, ele é dono das estrelas, ele é dono das nuvens, ele é dono do vento, ele é dono da chuva, ele é dono de tudo. E às vezes você tem gente que fica bajulando os outros, sabe? Fica puxando saco de gente que eles acham que tem dinheiro. E na verdade essa pessoa não tem é nada, porque a única pessoa que tem e que tem o poder de todas as coisas é Deus Pai de Jesus, que faz estrelas, faz nuvens, faz o sol, faz o vento vir. Então tem muitas pessoas que bajulam os outros, fica bajulando, fica puxando o saco. Aquele seu vizinho, aquele seu amigo, aquele seu patrão, aquele seu, sabe, seu parente que tem dinheiro, ele não vai deixar de morrer por causa do dinheiro. Ele vai ir para a sepultura. Então não adianta você puxar o saco dele, porque você vai morrer, eu vou morrer, nós iremos vir a falecer em algum momento. Então nós temos que adorar este Deus que é dono do sol, dono das estrelas, dono da lua, dono do vento. Eu neste momento estou precisando de quê? De um tempo mais fresco. Você, o seu amigo pode comprar isso para mim com o dinheiro dele? Não pode. O seu patrão pode comprar esse tempo mais fresco para mim? Não vai poder comprar. Sabe, vai poder comprar sim, com ar condicionado. Não é verdade? Mas eu quero ir ali, sair na rua. Ah, ele pode comprar um carro com ar condicionado, mas você pode entrar no banco com ar condicionado, mas não é a mesma coisa, não é natural. Não é verdade? Então vamos parar com essa bobeira, gente. Vai fazer um chup-chup para vender, vai fazer um bolo para vender, vai fazer um crochê para vender, vai fazer uma marca para vender. Não precisa de espaço, pode colocar na frente da sua casa com uma mesinha em frente. Fala para os seus vizinhos, vai fazer aquele biscoito maravilhoso que você sabe, vai vender, vende por um preço barato, porque o barato, minha filha, todo mundo compra, porque quase ninguém está tendo dinheiro para comprar muita coisa cara. Gente, um bolo que serve 3, 4 pessoas, R$ 70. Ninguém consegue isso não, gente. Para com isso. Vamos aí ajudar. Tem peça minha aqui do brechó aqui, ó, que é peça de marca, R$ 20. Uma calça jeans da Doping. Ótima, não tem um arranhão nela, não tem nada nela assim que você fale. Ela está a 20, R$ 30. Então você vai vender um bolo que serve só 5 pessoas no máximo, por R$ 70, para com isso. Vamos ver que as pessoas... Pipoca também é uma coisa legal, R$ 2, criança gosta, coloca na porta da sua casa. Vamos logo. E vamos ler a palavra de Deus, porque o que interessa é Deus. Ele é minha família, ele é meu melhor amigo, eu peco, aí eu falo para ele, eu conto para ele, apesar dele saber já,
Eu conto para ele, eu falo para ele, aí eu reconto para ele de novo, porque eu peco de novo, aí eu vou e falo para ele de novo, e aí ele me perdoa de novo, e ele deve estar cansado de mim. Eu não sei se ele tá ou se ele não tá. Aí ontem eu estava perguntando para ele assim sobre vidente, será que existe mesmo, Senhor? Esse pessoal que fala que tá vendo coisa do futuro, tal, porque teve uma mulher que falou que a Xuxa vai morrer, que ó, que a morte tá rodeando a Xuxa. Eu não sei nada disso, entendeu? Então, aí teve uma moça aí que falou que é vidente, que tá milionária, com 28 anos de idade, ficou milionária, já comprou aí mansões e ela disse que a morte está rodeando a Xuxa, né? Ele diz ela que é evidente, né? Se é da parte de Deus, não sei, nós não podemos julgar, porque Deus ele fala com os profetas, ele, se Deus, gente, Deus fala com quem ele quiser, né? Deus fala com quem ele quiser. Você lembra da Marília Mendonça, que ela teve um sonho, ela teve um sonho e ela contou o sonho direitinho para Maiara ou Maraísa, uma dessas duas irmãs aí. Não sei se é a Maiara ou Maraísa que eu confundo as duas. Uma é mais magra, outra é mais cheinha. Então, assim, ela contou o sonho direitinho. E ela, no áudio, ela perguntou se, amiga, será que eu vou dormir e não vou voltar mais só quando Jesus voltar? Então, assim, Deus, ele dá o sonho, sim. Deus dá sonhos, sim, proféticos. Eu acredito que aquele sonho que ela teve foi profético de Deus na vida dela, Marília Mendonça. Ela teve, ela gravou o áudio para Maiara ou Maraísa, eu acho que é Maiara, não sei, as duas gêmeas, e elas soltaram isso daí, ele escreveu no Twitter dela, ela escreveu o sonho que ela teve e ela ainda perguntou, será que eu vou morrer? Por isso que eu tive esse pesadelo? Então, aconteceu do jeito que o sonho dela. Então, nós não podemos julgar as pessoas, né? Então, vamos aí, nós estamos em 1 Reis, né? Ontem nós lemos o capítulo 3, não foi? Vamos ver que o capítulo 3 terminou assim, no versículo 28. E todo o Israel soube da decisão judicial que o rei Salomão havia proferido e ficaram impressionados com o rei Salomão, pois viram que a sabedoria de Deus, que, ó, a sabedoria era de Deus, a sabedoria não era do rei Salomão, a sabedoria era de Deus, o poder é de Deus, não é meu, não é seu, não é do pastor, não é do padre, a sabedoria, ela é de Deus, a força não é minha, a força não é sua, a força não é do padre, a força não é do pastor, ela veio de Deus, a força de Deus. A sabedoria do Salomão era de Deus. Estava com rei Salomão, a sabedoria de Deus estava com o rei Salomão. Quem é o rei Salomão, Luciana? O rei Salomão é o filho, né, o segundo filho, porque o primeiro filho ele veio a dormir. Aí, assim que ele nasceu, ele começou a adoecer. Ele veio a dormir para acordar só quando Jesus voltar. Deus vai mandar Jesus voltar e Jesus vai ser o nosso advogado diante de Deus Todo-Poderoso, né? Sobre o que nós fizemos aqui. Porque todas as coisas que nós estamos fazendo de ruim, de bom, está sendo escrito no livro da vida de cada um de nós, né? E a sabedoria de Deus estava com o rei Salomão. Ele é filho de Davi, ungido de Deus que já tinha dormido para esperar Jesus voltar. E com Batseba. Batseba era quem? Era a esposa de Urias, no qual o rei Davi, o de Deus, ficou assim, viu ela tomando banho, gostou muito dela, mandou perguntar quem era ela, o rei Davi, o de Deus, e gostou muito dela e teve intimidades com ela, ela ficou grávida dele, do primeiro filho, ele fez com que Urias sumisse, dormisse, para quando Jesus voltasse. Quando Jesus voltar, ele vai ser julgado, Urias, Davi também já morreu, vai ser julgado também, porque eles são seres humanos, não são seres celestiais, não são anjos, e rei Salomão é filho de Davi com Batseba, esta mulher mesmo, aquela de Urias, que o Davi pegou ela aí. Nós estamos agora no capítulo 4, versículo 1. O rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, com a Batseba, aquela que era esposa de Urias, governava todo o povo de Israel.
Versículo 2: estes eram seus altos funcionários. Até que naquela época tinha o funcionário aí, né, da alta cúpula. Alta cúpula. Quais eram os funcionários? Tinha um que o nome dele era Azarias. Azarias era filho de Zadok, era o sacerdote. Azarias era o sacerdote. Quem colocou ele como sacerdote foi o rei Salomão, filho de Davi com Batseba. Versículo 3: Eliorefe e Aias, que era filho de Cissa, eram secretários do rei Salomão. Jeosafá era filho de Ailude, era o cronista. Versículo 4: Benaia, que era filho de Jeoiada, era chefe do exército do rei Salomão. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Versículo 5: Azarias, que era filho de Natã. Natã era o profeta. Azarias, filho de Natã, era o supervisor dos governantes distritais do distrito ali, Jerusalém. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e amigo do rei Salomão. Quem que era o amigo do rei Salomão? Zabude, filho do profeta Natã, era sacerdote e amigo do rei Salomão. Versículo 6. Aiasar era o encarregado da casa do rei Salomão. E Adonirão era filho de Ábida, era o encarregado dos convocados para trabalho obrigatório aí para o rei Salomão. Versículo 7. O rei Salomão, ele tinha 12 governantes distritais, o distrito ali, sobre todo o povo de Israel, que forneciam alimento ao rei Salomão e às pessoas que moravam na casa do rei Salomão. Cada um tinha a responsabilidade de fornecer o alimento durante um mês no ano. Versículo 8. Estes eram os governantes distritais do distrito. O filho de Ur, que era na região montanhosa de Efraim. Versículo 9. O filho de Dequer, lá em Macás. Salbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã. Versículo 10. O filho de Essete, ele ficava aí para, né, colocar alimento no distrito de. Versículo 9, versículo 10. O filho de Essete estava no distrito de Arubote. Ele supervisionava a cidade de Socó e toda a terra de Efer. Versículo 11. O filho de Abinadab, ele ficava ali para, né, supervisionar todas as encostas de Dor. Dor é um lugar. Tafate, que era filha do rei Salomão, filho do rei Salomão, tornou-se. Tafate, filha de Salomão, tornou-se sua esposa. Esposa de quem? Esposa de Abinadab. Então, o rei Salomão tinha uma filha chamada Tafate. Tafate no versículo 11. No versículo 11 do capítulo 4 de 1 Reis, o rei Salomão já tinha uma filha chamada Tafate. E ele deu ela como esposa para o filho de Abinadab. Versículo 12. Banã, filho de Ailude, também era um dos governantes. Ele olhava ali as provisões de alimento em lugar chamado Tanak, Megido e toda a região de Bet-Seá, que faz fronteira com a região de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seá até Abel-Meolá e até a região de Joquemeão. Versículo 13. O filho de Geber, ele supervisionava lugar chamado Ramote Gileade. Ele supervisionava as aldeias de tendas de Jair. Jair era filho de Manassés, que ficam no lugar chamado Gileade. Também o filho de Geber, ele supervisionava a região de Argobe, que fica em Bassã, um lugar chamado Bassã. 60 cidades grandes
com muralhas e trancas de cobre. Versículo 14. Ainadab, que era filho de Ido, ele supervisionava Manaim. Versículo 15. Aimás supervisionava Naphtali. Mainás tomou como esposa outra filha do rei Salomão, chamada Basemate. Basemate. Então já é a segunda filha mulher que o rei Salomão tinha. A primeira filha mulher era quem? O nome dela? Vamos ver o nome dela. Tafate. Qual que é o nome da sua filha de Tafate? Ô Tafate! Ô Tafate! Tafate, minha filha, vem cá. Tafate. Não, outro nome que ele colocou, o rei de Salomão colocou o nome da filha dele é Naphtali. Aimás, não, ele tomou como esposa outra filha de Salomão, chamada Basemate. É Nafate e Basemate? É, eu acho que é. É Tafate e Basemate, duas filhas do rei Salomão, netas do rei Davi, ungido de Deus, e de Batseba. Netas de Batseba também, né? Versículo 16. Baana, filho de Usai, ficava ali para governar ali, para ver como está a alimentação, no lugar chamado Asser e Bealote. Versículo 17. Josafá, que era filho de Paruá, ficava governando ali, olhando, estava tudo certinho, em Issacar. Versículo 16. Baana, filho de Usai, ele governava ali, ele ficava olhando um lugar chamado Asser e um lugar chamado Bealote. Versículo 17. Josafá, que era filho de Parua, ele ficava olhando para o rei Salomão, filho de rei Davi, com Batseba, um lugar chamado Issacar. Versículo 18. Simei, que era filho de ela mesmo, nome ela. Ele ficava vigiando ali em Benjamim. Versículo 19. Geber, que era filho de Uri, ele ficava vigiando ali a terra de Gileade, a terra que tinha sido de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã. E havia também, no versículo 19, um governante encarregado de todos esses governantes de distritos do país de Israel. Versículo 20. O povo de Judá e o povo de Israel, que eram mesmo DNA, era tão numeroso como os grãos de areia à beira do mar. Eles comiam, eles bebiam e eles se alegravam. Versículo 20, 1 Reis. Quem falou que é pecado beber, né, comer e se alegrar? Não, não é pecado. Não, não é pecado. Não é pecado. O povo de Judá, que também é descendente do povo de Israel, de Jacó, e o povo de Israel era tão numeroso como os grãos de areia, porque Deus prometeu isso para Abraão, para Isaac e para Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por isso que é israelita. Versículo 21. O rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, governava todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o limite do território do Egito. Nossa, tá tendo até, né? Esses reinos traziam de tributos. Tributos. O que você paga aí quando você compra uma carne, quando você compra qualquer coisa? Tributo. Você paga tributo. Você paga imposto. E naquela época pagava imposto também. Pagava tributos a servirem ao rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, durante todos os dias da vida do rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba. Então, se você paga imposto até hoje, é porque aqui, ó, antes de Jesus Cristo vir, já existia imposto, né? Versículo 22. As previsões diárias, as provisões. Provisões, o que que é? Arroz, feijão, milho, sei lá, café, provisões diárias do rei Salomão, não é ungido de Deus não, rei Salomão, ele não foi ungido de Deus não, o pai dele que foi o rei Davi. As provisões diárias do rei Salomão eram 30 coros de farinha fina e 60 coros de farinha comum,
Versículo 23. Bem como 10 cabeças de gado bovino de engorda, 20 cabeças de gado criado no pasto, 100 ovelhas, além de alguns servos, gazelas, corços e também cucus, criados para o consumo do rei Davi, filho do rei Davi, rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, rei Salomão. É para ele, para o rei Salomão, porque o rei Davi já estava descansando no Senhor. Então vamos aí, versículo 24. Pois o rei Salomão dominava tudo desde o lado do rio Eufrates, desde Tifsá até Gaza. Nossa, gente, tá dando problema em Gaza também, né? Tá dando problema em Gaza também, lá em Israel. Tá dando guerra em Gaza. Tá achando? Está em 1 Reis, versículo 24. Você consegue achar Gaza ali na Bíblia, no Antigo Testamento. E Gaza tá tendo aí, eu acho que Gaza teve, acho que Jerusalém teve 700 mortos. Em Gaza teve 370 ontem. Deve ter ultrapassado hoje, infelizmente, né? Povo que Deus escolheu, né, para cultuar ele aí, sempre teve guerra, incluindo todos os reis desde lado do rio, né, e ele tinha paz em todas as regiões do seu redor, o rei Salomão. Versículo 25, 2:5. Judá e Israel moraram em segurança. Todo o povo de Judá e todo o povo de Israel moraram em segurança, cada um debaixo da sua própria videira e debaixo da sua própria figueira. Desde Dan é um lugar, até Berseba, que é outro lugar. Durante todos os dias da vida do rei Salomão, filho de Davi, ungido de Deus com Batseba. Versículo 26. E o rei Salomão, ungido de Deus, tinha 4.000 bainhas para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos. 12.000 cavalos que o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, tinha no reinado dele. Versículo 26, claro que veio também do pai dele a herança também. Versículo 26, e o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, tinha 4.000 bainhas para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de guerra. Versículo 27, os governantes distritais dos distritos supriam de alimento o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, e todos os que comiam à mesa do rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba. Cada um era responsável por um mês de alimentação aí para o reinado do rei Salomão, e cuidava para que não faltasse nada para o rei Salomão e para todos que moravam com ele. Versículo 28. Eles também levavam a sua cota de cevada e palha aonde fosse necessário para os cavalos, inclusive para os cavalos que puxavam os carros aí do rei Salomão. Versículo 29. E Deus, Pai de Jesus Cristo, deu ao rei Salomão, que era filho de Davi, ungido de Deus com Batseba, sabedoria e discernimento do bem e do mal, num grau extraordinário, e um coração com uma compreensão além da medida, como a areia à beira do mar. Está no versículo 29 do capítulo 4 de 1 Reis. É o que ele pediu a Deus. Deus falou no sonho com o rei Salomão, vê o vídeo anterior. No sonho, Deus, Pai de Jesus, perguntou para o rei Salomão assim: o que você quer que eu te dou? Qualquer coisa que você quiser, eu vou te dar, rei Salomão. Filho de Davi, ungido de Deus com Batseba. Ele falou assim: eu quero sabedoria para me julgar esse povo. Eu quero ter sabedoria. Aí Deus deu até mais do que sabedoria para ele. Porque ele não pediu riqueza, ele não pediu para matar os inimigos dele, ele não pediu coisas assim, ele pediu sabedoria para ajudar o povo de Deus mesmo.
Então, no versículo 29 do capítulo 4 de 1 Reis, fala ali que Deus, pai de Jesus, deu ao rei Salomão, que era filho de Davi, ungido de Deus, com Batseba, sabedoria e discernimento do bem e do mal, num grau extraordinário, e um coração com uma compreensão além da medida, como a areia à beira do mar. Nossa, eu faço ideia como ele era, né? Versículo 30. A sabedoria do rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, era maior do que a sabedoria de todos os orientais e, e do que toda a sabedoria do Egito. Versículo 31. O rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Etã, o Esraita, e Remã, Calcol, e Darda, filhos de Maol. Sua fama, a fama do rei Salomão, se espalhou por todas as nações ao redor dele. Versículo 32. O rei Salomão compôs 3.000 provérbios. O rei Salomão, provérbios é muito bom, gente. Ali, nós vamos chegar lá. Mas se você quiser ler, ali tem... Ali ele fala sobre tudo sobre a sua vida, sobre pegar dinheiro emprestado, sobre... Nossa, ali tem provérbio, gente, é como se fosse assim, ele tivesse dando para vocês, para nós, né? Para todos nós, assim, não faça isso, não faça aquilo. Gente, é tanta coisa assim boa que tem provérbios, conselhos, conselhos. Versículo 32. O rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, ele compôs 3.000 provérbios e seus cânticos chegaram a ter 1.005 cânticos. Versículo 33. O rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, falava sobre as plantas, falava sobre o cedro do Líbano, ao isopor, que cresce no muro, falava sobre os animais, ele falava sobre as aves, falava sobre os animais rasteiros, falava sobre os peixes. Versículo 34. Pessoas de todas as nações vinham para ouvir a sabedoria do rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, incluindo reis de toda a terra que tinham ouvido falar da sabedoria do rei Salomão, que era filho do rei Davi, com Batseba, e que Deus falou com ele: pede qualquer coisa que você quiser. Ele não pediu riqueza, ele não pediu para matar os inimigos dele, ele pediu sabedoria, e Deus deu muita sabedoria para ele, extraordinária sabedoria.